Então, hoje no Café com o Professor Viegas, eu vou entrevistar o meu ex-professor, né, o professor Alfredo Dávila, né, mestre, doutor aí da Universidade Federal de Pelotas, né, lá do curso de Engenharia Agrícola, né. Tudo bom, professor Alfredo? É um prazer enorme estar contigo aqui, Sandro. É uma Então, alegria enorme. a honra é minha. O professor Alfredo também foi meu paraninfo, né, em 1996, né. Professor, qual a tua formação e as disciplinas em que lecionou, né? Já está aposentado, né, há 2 anos, né? Mas qual as disciplinas que trabalhava lá no curso de engenharia? Eu sou engenheiro civil e eu fiz mestrado em mecânica dos solos e doutorado na área de transportes. Hum, Eu dava aula na engenharia agrícola no teu tempo, obras de terra e mecânica dos solos. Com a uhum, criação do curso de engenharia civil, graças ao Reúne, eu dei uma disciplina de introdução à engenharia civil, aliás, minto, engenharia civil e qualidade ambiental e introdução a sistemas de transporte, eu dava na engenharia civil. E, por último, eu criei uma disciplina na geografia que eu julgo muito interessante, geografia da energia. Tá? hum, As questões todas de energia, dificilmente tem uma abordagem. Uma pessoa especializada em energia eólica, por exemplo, sabe muito, mas ela não tem todas as fontes com os problemas, as vantagens, desvantagens. Eu observo que é um assunto que deveria ser melhor tratado no Brasil. As pessoas não têm muita sim. noção. Como é que foi ser professor de uma universidade tão bem conceituada, né? Como é a UFPEL, né? Tem várias questões aí. A Universidade Federal de Pelotas foi montada na ditadura militar, com um lugar assim para as pessoas se locupletar do salário público, né? Não foi montada com um projeto generoso, né? Isso na ditadura Uhum. militar. Ela foi passando transformações e com o Reúne ela mudou completamente o perfil, né? O Reúne, Alfredo, não, eu estou meio fora desse. Você é burro, cara, que loucura. Programa do governo federal que dobraram as vagas em universidades federais no Brasil. Hum, O presidente Lula, conversando com o reitor da Universidade da Bahia, com a genialidade do Lula, ele pegou o sim. seguinte: 95% do que vinha para as federais era salário e 5% investimento. Então, tu Uhum. tinha um professor que podia ganhar um salário relativamente bom, mas não tinha aparelho para dar aula. E ele, falando com o reitor da Universidade da Bahia, ele disse assim: mas se eu aumentar de 5, vamos supor que 5 unidades que seja de investimento, tá? Em 95 salários, eu passar para 30 de investimento, e o salário de 95 passar para 115, aumentaria o gasto da universidade pública 40%, por exemplo. Vocês teriam condições de dobrar as vagas? Claro, dobramos as vagas. E foi o que aconteceu. Sim. Com o custo per capita do aluno diminuiu. Por quê? Uhum. Porque, por exemplo, eu dava 2 matérias na tua época, passei a dar 6 disciplinas, mas Claro. mudou completamente o perfil da universidade nessa. Tu acha que os cursos da universidade são criados assim, eles são criados sem ser feita uma análise mais aprofundada do mercado de trabalho? Assim, a exemplo do curso de engenharia agrícola, né, no meu, né, no caso, né, não falta ter um direcionamento maior dos alunos, né, para colocação, né, no mercado de trabalho? Eu acho, Sandro, que, em geral, a nossa estrutura mental no Brasil é muito superficial. No caso da agrícola, Sandro, o problema para mim foi outro. Tá? Não ocorreu um trabalho da faculdade de prospecção e de luta pelo mercado de trabalho de vocês. Eu estava conversando contigo antes da entrevista, eu passei uma vez na Avipal, em Porto Alegre, nos silos que eles tinham no Lami, e Uhum. pensei que nunca teria tido um engenheiro agrícola lá. Aí consegui um pequeno estágio para ti, um pequeníssimo estágio, tá? Mas a partir dali eu mantive contato com o diretor e eu consegui empregar 5, 6 engenheiros agrícolas na Vipal e ele estava encantado com o profissional. Mas eu consegui, ao longo da minha carreira como professor, 40, 50 empregos para engenheiro agrícola, entendeu? Sim, A outra coisa é uma postura passiva da faculdade. sim. Quando eu falei a meu respeito aí do número de empregos, de modo algum estou querendo fazer Aham. Ah, eu entendo. melhor de alguma coisa. Mas eu noto que nos falta no Brasil percepção de quem faz a diferença em qualquer atividade. Eu acho, Sandro, que nós tendemos a burocratizar as coisas, tá? O que eu acho que deveria existir é amor e Uhum. compromisso, tu entendesse? Sim.
Quem tem amor é diferente, quem tem compromisso. Tá Sim. domingo, de repente está pensando numa possibilidade com um aluno, Aham. entendeu? Nós temos muito assim, queremos criar departamentos, aí dá um cargo para a pessoa, você entendeu? Eu acho que a má distribuição de renda no Brasil causa um problema, Sandro. A maior parte das pessoas faz a opção não por gosto, e sim com um objetivo de ascensão social. Sim, sim. É Tá? verdade. Então, tu és um professor secundarista que ganhas menos do que eu, que sou universitário. Bastante menos, certo? Mas tem pessoas que nasceram para ser professores secundaristas. Não Sim. querem ser universitários. Aham. Sim. Eu comecei a fazer pergunta para os meus alunos sobre se discutiam felicidade com os pais. Nenhum aluno me disse que o pai discutisse felicidade. A única coisa é dinheiro. E indicaria hoje o curso de engenharia agrícola para algum jovem? Eu acho os cursos de engenharia muito pesados, tá, Sandro? Muito, muito pesados. Eles tiram a criatividade do aluno. É o que eu digo. Eu sei bem como é que é. Eu crio uma certa desesperança dos cursos da civil, das engenharias. Porque eles querem, eles têm uma componente assim, eles acham interessante que o aluno esteja exausto, por exemplo. Sim. Esse aluno exausto, Sandro, ele não vai produzir nada criativo. Se eu tivesse um filho, eu teria dificuldade de indicar engenharia por isso. Antigamente, física e matemática nas engenharias, na URGS, era dada por professores da escola de engenharia. Entendeu? Com a reforma universitária, na ditadura militar, criaram os departamentos e vinham físicos da aula da engenharia, tu entendeu? Matemáticos da aula. Sim, outra visão. Outra visão. Bom, então, eu peguei já essa segunda fase, mas uma transição. O que acontece é o seguinte, que se o cara dá física e dá exercícios vinculados à engenharia, é diferente. Sim. Então, por exemplo, nós fazíamos calçada com junta de dilatação térmica. Deixamos de fazer calçadas com junta de dilatação térmica, retroagimos na prática. Então, estoura uma calçada, tá? Infelizmente, e aí eu espero que os jovens estejam assistindo, tá? Nós somos um país de pessoas que tomam muito pouco a iniciativa. Eu ir lá numa pessoa para, de repente, conseguir fazer um exercício diferente na aula. Se tu der uma aula muito alegre, é até estranha, viu, Sandro? Sim, A aula é verdade. uma coisa muito triste, não sei se entendesse, tá? Sim. Para nós, né, era um professor que tinha um bom relacionamento e hoje eu sigo muito o teu exemplo, na época com os meus alunos, né? Eu procuro ter essa proximidade com meus alunos e sempre era escolhido como paraninfo por causa disso, né? Porque os alunos tinham uma preferência e eu percebi que gerava até uma certa inveja, né? Não acha que a universidade ela é muito fria, ou seja, há um distanciamento muito grande entre professor e aluno? Na verdade, tu pegou uma geração de professores formados na ditadura militar. E boa parte entrou ali por esquemas de apadrinhamento, buscando um empreguinho público, tá? Eles confundem respeito com distância. Respeito é algo a ser conseguido, assim, tu respeitar a pessoa, a integridade. Por exemplo, o teu esforço como professor faz com que os teus alunos tenham que não só te respeitar e te admirar, tia. Aproveite os bons professores que vocês têm que estão se esforçando. Não desperdice. Categorias sociais mais baixas que estudam na escola pública, se esforcem, tá? Porque senão vão se arrepender brutalmente lá no futuro. Tá? Vocês têm que procurar participar. O que a gente tem na cabeça, ninguém nos tira. É verdade. As pessoas antigamente tinham respeito pelo pai. Não, tinham medo do pai. O que tu acha que falta atualmente em termos de formação profissional? Eu acho que nós temos várias déficits assim, culturais, não sei se você entendeu. Nós somos um país com baixa formação, nível de preparo intelectual baixo. Eu acho que falta uma questão assim, esse esforço para a gente superar. Só que também existe uma coisa, Sandro, que eu noto. Eu leio um pouquinho mais livros por vaidade, não para aprender. A sociedade é de vaidosos. A vaidade, eu quero ascender socialmente, eu quero ser mais que o outro. Tá? Sim. Eu acho que nos falta essa base, assim, essa busca do conhecimento genuíno, tu entendeu?
Quer dizer, nós temos que perceber quem faz a diferença na sociedade. Tá? Sim. E acho que nós temos um problema de falta de estabelecer causa-consequência. Tu pega uma sacolinha plástica desnecessária num lugar. Essa sacolinha plástica vai para o lixo, a prefeitura vai ter que gastar um lixão para transportar até o aterro sanitário. E tem mais desdobramentos. Esses aterros sanitários ocupam áreas que nós podíamos estar plantando ou criando vacas. E a faculdade também tem esse problema, tu entendesses? Ela não forma... Acho que há um déficit da formação grave, não se entendeu? Acho que muitos problemas tinham que ser resolvidos. Por exemplo, quando tu estudavas na universidade, tu deves lembrar que um grande questionamento que tinha a Universidade Federal em Pelotas é que ela era basicamente cursos diurnos, certo? E os noturnos, as pessoas estudavam na católica, as pessoas mais pobres. Esse questionamento foi feito muitas vezes, e quando o governo lançou o Reúne, a maior parte dos cursos são noturnos. Na minha época, a engenharia agrícola era um curso de rico, né? Eu me lembro que eu era um dos poucos pobres que tinha lá, né? Não sabia. A maioria era filho de fazendeiro, pecuarista. Por quê? Porque o curso era diurno, todo, de manhã, de tarde, não tinha um horário fixo, né? Isso também oscilou, viu, Sandro? A engenharia agrícola foi de rico depois que passou a ser de pobre, sabia? Que o brasileiro tem que entender que construir as coisas exige esforço. Então, eu morava em Jaguarão e eu comecei a pegar garrafa PET latinha. Meu pai morava na frente da praça, onde a gurizada bebia cerveja, não sei eu pegava a garrafa PET latinha para levar para o reciclador. Depois, eu comecei a pegar algum lixo, assim, que não fosse sujo, você entendeu? Sim, reciclado. E levava para o lixo do meu pai. Tudo exige esforço na vida. Sentiu um decréscimo na capacidade do aprendizado dos alunos que começaram a ingressar na engenharia agrícola ao longo dos anos, sim? Sentiu assim que faltava aquilo que tinha falado antes, né? Que faltava a base também, né? Que estão chegando cada vez com um nível menor. Não é bem verdadeiro, Sandro, isso aí. Aconteceu na agrícola uma coisa positiva, sabe o que foi? Com o aumento do número de cursos, antigamente a pessoa mais humilde ia para a agrícola porque não tinha outra engenharia federal em Pelotas. Com o aumento das engenharias, foi para a agrícola quem queria agrícola. Eu notei nos últimos anos, por exemplo, eu peguei a turma mais cotista da Civil, tá? Eu dava aula no primeiro ano, tá, Sandro, na Civil. E uma gurizada excelente. Tá? Que bom. Excelente. Tem muitos professores dos colégios públicos que fazem trabalhos muito bons, viu, Sandro? Não estou te dizendo que não pudesse ser melhor nisso ou naquilo, tá? Em alguns aspectos melhores, esses guris de colégio público, melhores que os alunos de particulares de colégios de classe alta, tá? Sim, interessante isso aí que está falando, Roberto. Então, claro, na Civil, aí eu estou falando da Civil, que a disputa é um pouquinho maior, tá, Sandro? Sim. Então, eu acho que não sei se é medicina, não sei, entendeu? Sim. Então, eu acho que a gente repete coisas, tem N trabalhos interessantes no Estado contra tudo e contra todos, não sei se entendeu? Porque uma sociedade democrática ela vai criando alternativas, Sandro. Por exemplo, eu estava em Jaguarão, me ofereci para dar uma palestra no colégio estadual lá, meio constrangido, né, Sandro? Assim, parece que tu está querendo... Mas eu acho, pela minha experiência, eu acho que se eu fosse ali falar 40 minutos, 50 minutos, não mais que isso, tá, Sandro? Os alunos estariam muito atentos a mim por um motivo, eu era estranho. Entendeu? Sim. Se eu for no teu colégio lá, falar uma hora, eles vão estar mais atentos a mim do que a ti. Não é porque eu seja melhor que tu. É porque eu sou estranho, eu sou diferente. É verdade. E tu nota essa resistência, Sandro, às vezes, tu entendeu? De que cheguem mensagens novas. Mas a sociedade que discute, ela cresce. Sim. Então, essa questão que eu coloquei de Jaguarão, eu dei uma palestra no IFE lá e dei na Unipampa. Foi bem legal as palestras, tá? Por exemplo, eu dei uma palestra sobre turismo e transportes da Unipampa, no curso de turismo, mas com a visão de transporte. Tá? Que eu acho que falta esse molho no Brasil, tu entendeu, Tia? De misturar coisas. O diferente, né?
diferente, tá? E Alfredo, assim, o que tu acha do ensino à distância hoje? Que na época que eu estudei lá na engenharia não tinha, não era muito difundido, né, o ensino à distância. Mas hoje virou uma febre, né? Qual é a tua opinião em relação ao ensino à distância hoje para curso superior, né? Olha, Sandra, eu vou dizer uma coisa, não tem regra, tá? Eu conheci uma moça da minha idade que está fazendo enfermagem à distância. O sonho dela era ser enfermeira, tá? Então, eu acho que não tem regra. Eu acho que as instituições públicas também têm que tentar botar molho, entendeu? Há uma resistência, elas são muito refratárias, entendeu, Santos? Tá? Sim. Acho são muito refratárias, às vezes são muito refratárias, entendeu? Acho que nós temos que achar maneiras de alcançar mais pessoas, entendeu? Nós precisamos formar menos gente robozinha e mais gente pensante, mas não pensante assim, Sandro, dar uma opinião, assim, para dizer que deu opinião. Gente que realmente quer o bem e que aprofunde, né, Sandro? Que faça diferença no seu pensamento, né? Que eu acho que é uma coisa do ensino à distância, por exemplo. Tu assistir palestras de brilhantes é diferente, né, Sandro? Então, tu pegar um brilhante sobre um assunto, te dar a aula, uma palestra, é completamente diferente de um mediano, né, Tiago? O que tu pensa sobre o futuro da educação superior no Brasil? Não interessa para você, palhaço. Nosso desafio é construir um país original no mundo. Certo? E para isso exigiria uma educação assim, reflexiva, criativa, entendeu? Nós estamos muito longe, né, Sandro? E enraizada no Brasil. Nós temos que criar coisas nossas. Assim como uma pessoa ela tem charme se ela tem ideias próprias, um país tem charme se tem ideias próprias. O Brasil mais charmoso, no Nordeste, que é o Brasil verdadeiro. Por exemplo, aqui no Sul, é uma cópia mal feita, tu entendeu? Cabe a nós, sim, a originalidade de construir um país diferente, entendeu? Então, às vezes, o menos é mais, tu entendeu, Sandro? De repente, eu compro um livro, tu compra um livro, tá? E nós trocamos o livro. Ao trocar o livro, nós conversamos e tal. De repente, os dois estão ricos e cada um compra os livros que quiser e fica encerrado em casa. Então, em N situações, nós tínhamos que pensar de que forma nós vamos construir um país diferente. Por exemplo, boa parte das coisas que nos veem são desnecessárias e outras são altamente necessárias. Eu não tenho automóvel, não tem problema, tu entendeu, Sandro? Eu caminho mais, eu acho que eu fico mais saudável até. Então, construir um país... Eu falei em babaçu esses dias, a pessoa não tinha nem noção. Eu uso um sabonete babaçu feito no Maranhão, que é maravilhoso, pelas quebradeiras de babaçu. Pô, esse é o Brasil original, é o Brasil que o mundo está esperando do Brasil, esse Brasil inteligente, não esse Brasil troglodita, idiota, não sei se entendeu? Das vans, da SUV. Sim. Então o cara usa em Porto Alegre, no asfalto, uma SUV que foi desenvolvida para dar em estrada de terra. Poderia usar um automóvel muito mais confortável que essas SUV. E essas SUV gastam muito mais petróleo. Eu aprendi duas palavras que eu adorei, Sandro. Eu aprendi lealdade intergeracional. Eu não entendi o que ele falou. Eu adorei isso aí. Por exemplo, eu podia ter me aposentado há 6 anos atrás, tá, Sandro? Me aposentei há 2 anos atrás porque eu achava injusto eu me aposentar muito cedo, tu entendeu? E, de repente, eu me aposento, saio a viajar e foda-se quem vem depois. Bom, aí eu botei essa palavra lealdade intergeracional no Facebook e uma aluna minha, que é uma guria complexa, que era de Porto Alegre, veio estudar aqui, a guria, daquelas gurias chatas, tá? Achou que a filha estava sendo pedante, tu entendeu? E eu queria que ela aprendesse também, tu concorda? Se ela não soubesse. Mas ela já achou que era pedantismo. E a guria essa aí falava palavras difíceis. Então o brasileiro tudo quer falar palavra difícil, mas não sabe nem se expressar, entendeu? Sabe muito pouco e parece que sabe tudo, entendeu? Muito obrigado, professor Alfredo, pela entrevista. Até a próxima. Já viu que a Manuela entrevista com a Canequinha também? Vi, eu já assisti as entrevistas. Não, eu pensei que tu ia dizer, Alfredo, que quando o cara começava a meter pau na geração atual, porque tava ficando velho.